Olá, meu nome é Gabriela Betim de Oliveira, faço Química Bacharelado na Universidade Federal de Viçosa, sou orientada pela professora Patrícia Fontes Pinheiro e a minha pesquisa é sobre hidrólise do boro-hidreto de sódio para evolução de hidrogênio catalisada por nanopartículas de cobalto-platina suportadas em ácido nióbico e carbono sulfonado obtido de gengibre. Com o agravamento dos gases poluentes, surgiu a necessidade da substituição das fontes de energia por alternativas sustentáveis. Dentre elas, a produção de hidrogênio verde tem se destacado com a hidrólise de hidretos metálicos, como o boro-hidreto de sódio, NaBH4, mas como possui uma cinética limitada, demanda de catalisadores eficientes, como nanopartículas metálicas suportadas. Tem-se utilizado diversos tipos de suporte para essas nanopartículas, como biomassa e o ácido nióbico, que já demonstrou um potencial para a hidrólise de hidretos metálicos. Uma biomassa ainda pouco explorada é obtida a partir do resíduo de plantas após a extração do seu óleo essencial. A extração do óleo essencial demanda uma quantidade muito grande de planta para obter uma quantidade muito pequena de produto, de óleo essencial. Então, realmente é muito resíduo gerado, que ele é usado em indústrias para geração de energia térmica e também para compostagem. Então, ele não tem muito valor agregado nele. Uma planta que se destaca é o gengibre, em que seu óleo essencial possui propriedades antibacterianas, antioxidantes e seu rendimento é um pouco maior do que 7%. Então, para agregar valor a essa cadeia produtiva, o resíduo do gengibre foi utilizado em conjunto com ácido nióbico como suporte para essas nanopartículas metálicas. Esse resíduo da planta após a extração do óleo passou por um tratamento em que ele foi seco ao sol, que eu chamei de resíduo de gengibre natural, RGNAT, ficou imerso em uma solução de HCl, que eu chamei de resíduo de gengibre pós-HCl, RGPHCl, e ele foi lavado com água destilada até atingir pH 7. Após isso, foi feito o preparo dos suportes in situ e ex situ. Nos suportes in situ, eu obtive produtos sulfonados e sem sulfonar, apenas com esse resíduo de gengibre tratado, a partir da metodologia hidrotermal, que eu chamei de carbono sulfonado de resíduo de gengibre, CSRG, e carbono não sulfonado de resíduo de gengibre, CNSRG. Eu também obtive suportes in situ com 80% desse resíduo tratado, mais 20% de ácido nióbico, que eu chamei de carbono sulfonado de resíduo de gengibre com nióbio in situ e carbono não sulfonado com resíduo de gengibre e nióbio in situ. Já para os produtos preparados ex situ, eu utilizei dois materiais preparados anteriormente in situ, que foram sulfonados e sem sulfonar apenas com o resíduo da planta tratado, que foi o CSRG e o CNSRG, utilizando aquela mesma proporção de 80% desses materiais e 20% de ácido nióbico, em que eu fiz a incorporação deles via moagem manual e obtive carbono sulfonado de resíduos de gengibre com nióbio ex situ, CSRGNE, e carbono não sulfonado de resíduo de gengibre com nióbio ex situ, CNSRGNE. Em cada suporte foi incorporada as nanopartículas metálicas utilizando soluções de sais metálicos. Então, após isso, eu fiz a evolução de hidrogênio com esse sistema reator ilustrado, em que a quantidade de hidrogênio produzida foi quantificada por essa bureta acoplada ao sistema reator. Então, com essas evoluções de hidrogênio, eu consegui realizar testes metálicos utilizando o cálculo de HGR, que é taxa de geração de hidrogênio, e também considerando o custo de cada metal, para entender qual seria o melhor suporte, qual seria a melhor combinação metálica das nanopartículas que eu teria. Então, a gente consegue ver aqui no gráfico dos testes monometálicos que o suporte escolhido foi o CSRGNI, que é o carbono sulfonado de resíduo de gengibre com nióbio in situ, juntamente dos metais cobalto e platina. E a gente consegue também perceber, olhando esse material aqui que eu circulei de vermelho, que embora o ácido nióbico tenha tido uma boa taxa de geração de hidrogênio, a combinação dele com resíduo de gengibre obteve resultados excelentes.
com suporte os metais já definidos, eu realizei os testes bimetálicos, em que eu variei essa composição bimetálica e obtive melhor resultado na composição de 20/80 de platina e cobalto, que também é uma coisa muito positiva, porque como a platina é um material mais caro e o cobalto tem um menor valor de custo, o meu material obtido para essas evoluções tem um valor menor para a produção dele, né? O que pode torná-lo mais acessível. Eu também realizei outras evoluções, também utilizando o cálculo de HGR, a taxa de geração de hidrogênio, como parâmetro comparativo, para encontrar a melhor dosagem de borohidrato de sódio e melhor concentração, em que eu obtive como melhor dosagem 4% e melhor concentração 0,51 molar. A temperatura de ativação encontrada para o meu material foi de 50 graus Celsius, ou 323,15 Kelvin. O TGA foi feito para amostras sulfonadas, que é CSRG e CSRGNI, e também para os materiais de partida, que são RGNAT e RGP-HCl. Em torno de 320 graus Celsius, a gente pode observar que teve uma perda considerável de massa para os materiais de partida por conta da degradação da celulose. Já para os materiais sulfonados, que passaram ali pelo tratamento hidrotermal, a gente observa uma maior estabilidade térmica por conta da maior resistência da estrutura carbônica funcionalizada. Na difração de raio-x, feitas para o suporte selecionado e para os materiais de partida, a gente consegue observar que os três têm essa banda mais larga, que é característica de carbono amorfo, mas o suporte selecionado, que é o CSRGNI, tem esses picos um pouco mais finos, que são característicos de uma estrutura um pouco mais cristalina, mais ordenada. O espectro no infravermelho mostrou bandas características de carbono sulfonado, que são essas em 1162. E isso comprovou realmente a sulfonação desses materiais. No CSRGNI também tem uma banda característica para NB2O5 não calcinado, que é aqui em 799. Nota-se também que houve o alargamento dessas bandas de estiramento CH entre os materiais de partida e os materiais sulfonados, justamente por conta das ligações de hidrogênio intramoleculares que ocorrem. O MEV, para o material de partida resíduo de gengibre natural, RGNAT, mostra essas estruturas mais alongadas que acontecem justamente por conta do gengibre ser um material um pouco mais fibroso. E também dá para notar que essa estrutura é um pouco quebradiça, como se tivessem realmente algumas partes, entre aspas, meio soltas. Já para o RGP-HCl, que é o resíduo de gengibre pós-HCl, a gente consegue notar aqui que ainda assim há essas estruturas um pouco mais alongadas, o material ainda mantém essa característica de ser um pouco mais quebradiço. Para o CSRGNI, que é o carbono sulfonado de resíduo de gengibre, que foi o suporte selecionado, a gente já consegue notar aqui na figura A, a estrutura ainda assim é bem quebradiça, que é uma coisa característica de materiais carbonáceos. Na figura B, a gente já consegue notar que esse material adquiriu um formato muito mais angular, né? Não é homogêneo. E para análise de BET, a gente consegue notar aqui que a área de superfície, volume de poros e diâmetro dos poros possui um valor muito bom, possui um valor excelente para o material adquirido. Então, com isso, a partir do resíduo de gengibre após a extração de óleo essencial, para atribuir valor à sua cadeia produtiva, foi feita a combinação dele com o ácido nióbico, que resultou num material de excelente desempenho, utilizando a dosagem de 4% de borohidrato de sódio, concentração de 0,51 molar, com nanopartículas 20/80 de platina e cobalto, que também ajudaram a reduzir o valor de custo para essa produção de hidrogênio, que ajuda também na comercialização dessa forma de energia, que mesmo que é uma energia sustentável, tornar ela com um valor mais acessível também é muito importante para sua implementação. Muito obrigada pela atenção. Gostaria de agradecer às agências de fomento, a FAPEMIG pela bolsa, a UFV, Departamento de Química,
o Lanaqua e o Lamob. Muito obrigada.